Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre o novo Código de Processo Civil no vídeo de número 13 da nossa série e hoje para falar sobre um tema especial que é a constitucionalização do novo Código de Processo Civil. Eu quero falar aqui hoje sobre os princípios constitucionais que estão ali hoje positivados no novo Código de Processo Civil. Além de objetivar, modernizar o sistema processual civil, o novo código ele foi criado ressaltando os princípios constitucionais, ele positivando tais princípios que antes eram aplicados de forma implícita. A Constituição Federal ela está no ápice de todo o ordenamento jurídico e todas as outras leis infraconstitucionais, todas as leis abaixo da Constituição, elas devem obediência à Constituição Federal. Tá certo? O novo Código de Processo Civil, ele veio harmonizar a lei processual à Constituição, que, diga-se de passagem, esse ano ela está completando aí no dia 5 de outubro, 30 anos de sua promulgação, a nossa tão festejada Constituição Cidadã. O novo Código de Processo Civil, ele deu vida aos princípios constitucionais. Eu quero ressaltar aqui o princípio, primeiramente, que para mim é o princípio, mola mestra, né, do ordenamento jurídico processual, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório, que está ligado diretamente ao Estado democrático de direito, né? É um princípio democrático, né? E eu quero citar o exemplo deste princípio no artigo 10. O artigo 10, ele nos diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 10, ele nos diz que o juiz ele não pode decidir se ele não der oportunidade à parte manifestar sobre aquele determinado pedido feito pela outra parte. Ainda que a matéria seja ali de ordem pública, diz esse dispositivo, o juiz ele deve dar à outra parte a oportunidade de se manifestar sobre o que foi postulado ali pelo adversário. Então o juiz ele não pode julgar se não der oportunidade à parte de falar nos autos. É o princípio do contraditório sendo aí festejado pelo novo Código de Processo Civil. Mesmo naquelas matérias de ordem pública, o juiz não pode conhecer de ofício aquele pedido. Ele deve dar à parte a oportunidade de se manifestar em respeito à ampla defesa e ao contraditório. Outro exemplo está lá no artigo 933, que diz que o seu relator, lá em segunda instância, constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Veja bem, então o artigo 933 também diz que o relator, lá em segunda instância do recurso, se ele verificar, né, a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ele vai, né, intimar as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias para que possa julgar ali aquele recurso com mais conforto, com mais certeza, tá certo?
O parágrafo 1º desse dispositivo diz que se a constatação ocorrer durante a sessão do julgamento, o julgamento será suspenso, né, a fim de que as partes manifestem especificadamente sobre aquela questão. Se a constatação se der em vista dos autos, deve o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas aí no caput do artigo e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com a submissão integral da nova questão aos julgadores. E temos também aí uma figura nova, né, que é a figura do amicus curiae, que antes do novo Código de Processo Civil ele era admitido, a figura dessa intervenção era admitida somente nas cortes superiores. O amicus curiae é pessoa física ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, diz a lei, que o amicus curiae ele vem intervir na causa quando o juiz considera aquela matéria que está sendo colocada ali em julgamento, em discussão, relevante. E o tema, objeto da demanda, ele tem aí uma repercussão social. Aí o juiz admite o amicus curiae, que pode ser aí um órgão, uma entidade especializada, ou até mesmo uma pessoa física, né, uma pessoa natural, que é expert no assunto ali colocado em pauta, tá? Antes, essa espécie de intervenção, ela só era permitida, como eu disse, nas cortes superiores. E hoje é necessária, é útil, desde o começo da demanda, inclusive, portanto, em primeira instância. Temos também o artigo 489, parágrafo 1º, que trata da importância da fundamentação das decisões judiciais. E o artigo 489, parágrafo 1º, ele esclarece para nós o que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, o que não é fundamentada uma decisão. Então, você vê que o novo Código de Processo Civil, ele quis fortalecer que as decisões do juiz fossem ali inteiramente fundamentadas. O juiz, portanto, quando fundamenta a decisão, ele participa do contraditório, também participa. O juiz também, porquanto ele só pesa os argumentos do postulante, os argumentos da defesa, para que ele possa aí julgar aí a causa. O juiz é um terceiro imparcial que decide com base nas teses apresentadas. O juiz ele vai criar direitos quando interpreta uma norma. Muitas vezes ele decide ali questões não pensadas pelo legislador. Às vezes há lacunas na lei e o juiz ainda assim ele é obrigado a julgar, porque não existe ali o que nós chamamos de non liquid. O juiz ele tem que julgar mesmo a lei sendo omissa. O juiz ele vai buscar aí, ali nos princípios gerais do direito, vai buscar na analogia, conforme diz lá a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro. O juiz ele será obrigado a julgar. E se for seguido um precedente judicial, se o juiz seguiu um precedente na jurisprudência, ele tem que explicar o motivo pelo qual ele seguiu aquele precedente, aqueles elementos, né? Por que aqueles elementos foram base para a sua decisão. Ele tem que explicar. Então, o artigo 489, parágrafo 1º, ele fortalece que todas as decisões judiciais, por mais simples que sejam, devem ser fundamentadas. O juiz ele não pode apenas referir a texto de lei. Ele tem que fundamentar o porquê que ele está aplicando
aquele determinado texto de lei àquela decisão. E o segundo princípio que eu quero falar, festejado pelo novo Código de Processo Civil, é o acesso à justiça. É o amplo acesso à justiça que é revelado no princípio da inafastabilidade do controle judicial, que está lá no artigo 3º, que diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos. Então a sentença, ela deve ser de mérito. O novo CPC ele se pautou pela primazia do mérito. O artigo 139, inciso 4º do novo Código, ele diz que os defeitos podem ser corrigidos para se julgar o mérito. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo o que? Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Portanto, os vícios são sanáveis no processo, princípio do aproveitamento. O processo ele deve ser salvo pelo juiz. O juiz vai sanar as irregularidades ali. No artigo 76 é um outro exemplo. Verificada, por exemplo, a incapacidade processual ou a irregularidade na representação da parte, o juiz ele suspenderá o processo e ele designará um prazo razoável para que seja sanado este vício. Aí a parte vai juntar uma procuração e tal, vai regularizar a sua representação processual. Tá? Se ela é incapaz, ela vai ali ter aí um representante com uma procuração especial para representá-la em juízo. Então a lei ela dá chance em todas as instâncias, né, para que a parte corrija determinadas irregularidades para que o mérito seja julgado, né? O artigo 76, parágrafo 2º, diz que descumprida a determinação em fase recursal perante aí o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. E ele determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Então, você vê que há oportunidade desde a primeira instância até as instâncias superiores a corrigirem aí as irregularidades. Então, o novo Código de Processo Civil, ele festejou isso, a primazia de se julgar o mérito da questão. Tá? O artigo 932, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, também traz esta possibilidade. Antes de se considerar inadmissível o recurso, o relator ele concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Temos também o artigo 1029, parágrafo 3º, que acaba com a jurisprudência defensiva. O STF e o STJ ou o STJ, ele poderá desconsiderar erro formal de recurso, tempestivo, ou determinar a sanção desde que o erro não seja grave. Antes, o recurso não era nem conhecido. Né? O recurso não era nem conhecido. Se o erro fosse mínimo, o recurso ainda assim não era nem conhecido. Hoje, ele pode desconsiderar o erro formal de recurso tempestivo ou determinar a sanção. Antes, se um carimbo tivesse borrado, o recurso não era conhecido pelas instâncias superiores. E aí não se julgava. Isso aí, o artigo 1029, parágrafo 3º, veio categoricamente acabar com a jurisprudência defensiva. E temos também o artigo 1032 e 1033,
que o objetivo do recurso é visto pelo aspecto constitucional, se há ou não também uma ofensa à lei ordinária. Há um redirecionamento do STJ ao STF, no caso do artigo 1032, e no artigo 1033, se a Suprema Corte considerar reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para o julgamento como recurso especial. Não há aqui uma fungibilidade recursal, tá? Entre recurso extraordinário para recurso especial. O que há é um direcionamento das cortes superiores. É o STF encaminhando a questão para o Superior Tribunal de Justiça como recurso especial, né? Quando tem que haver uma revisão da interpretação da lei federal, vai para o Superior Tribunal de Justiça, tá? E na questão do artigo 1032, né, o aspecto aí constitucional, tá certo? Quando há repercussão geral, né, o recorrente ele tem que, em preliminar, demonstrar aí a repercussão geral para que o recurso extraordinário ali possa ser aí julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu queria comentar com vocês neste vídeo, falando sobre a constitucionalização do processo civil com a nova lei, o novo código, o Código de 2015. Então, até o nosso próximo encontro. Acesse aqui o nosso canal no YouTube, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e é lógico, nós aqui sempre articulando a legalidade. Um grande abraço para você.